Fora do timão, criminoso, mau caráter, você não pode estar aqui. Essas palavras eram ditas um ano atrás no Corinthians e nada tinha a ver com o treinador Cuca, mas também envolvia uma situação de violência sexual contra uma mulher. O personagem, no entanto, era Robson Bambu, que foi afastado do elenco até que seu caso fosse totalmente esclarecido. E você sabe o que foi que aconteceu com o jogador depois disso? Fica tranquilo que eu vou te contar aqui no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Agora um recadinho da 1xBet e depois vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Robson Alves de Barros, mais conhecido como Robson Bambu, nasceu em São Vicente, em São Paulo, no dia 12 de novembro de 1997. O Robson Bambu começou sua carreira nas categorias de base do Santos e em 2018 foi promovido para o elenco profissional do Peixão e chamou a atenção de outros clubes, se mostrando um zagueiro de grande potencial. Em 2019 ele acertou então com o Atlético Paranaense e no Furacão ele foi muito bem, sendo campeão paranaense e também da Copa do Brasil daquela temporada. Logo, chamou a atenção do futebol europeu que queria contar com o zagueirão. O Robson então acertou com o Nice da França e fez boas partidas pelo clube francês, quando recebeu uma das maiores chances então da sua carreira. Gente, é claro que o Atlético Paranaense e o Santos são clubes grandes, enormes, gigantes. Bom, e o Nice, apesar de não ser um clube tão grande, é um clube que tá na Europa, mas jogar para um time de massa como o Corinthians pode transformar a carreira de qualquer jogador, e o Robson Bambu sabia muito bem disso. Quando ele recebeu a notícia que o Corinthians estava interessado em trazer ele novamente para o futebol brasileiro, o Robson sabia que aquela era a grande oportunidade que ele tinha de consolidar sua carreira e dar um salto definitivo de patamar. O Robson Bambu então topou a negociação, voltou a jogar no futebol brasileiro num contrato de empréstimo com o Corinthians e ele chegou no começo, logo em janeiro de 2022. Só que um mês depois de chegar, o jogador acabou sendo acusado de estupro por uma mulher depois dele e seu amigo terem ido a uma balada em São Paulo e irem acompanhado com duas garotas pro apartamento. O caso demorou pouco tempo para vir à tona e o Robson Bambu, as poucas partidas que fez pelo Corinthians naquela época, foi mal e decepcionou a torcida. Bom, e aí é claro que quando essa notícia ganhou divulgação na grande mídia, o Robson Bambu foi totalmente alvejado nas redes sociais e até por alguns veículos de comunicação. O Corinthians prestou todo o apoio ao jogador até que fosse definido pela investigação a veracidade daquelas acusações. Por fim, as investigações e o Ministério Público, adivinha só, arquivaram o caso por falta de evidências que apontassem na direção das acusações. O Robson Bambu então na justiça foi inocentado, mas no Corinthians ele nunca mais conseguiu se firmar. Mais do que isso, um jogador que foi das categorias de base da seleção brasileira, desejado por clubes da Europa e era uma das apostas do Timão, saiu do time taxado como jogador ruim e que não tinha a menor condição de jogar num time grande. Inocentado de uma acusação absurda, o Robson acabou não renovando seu empréstimo com o Corinthians e iria voltar para a França, quando o Vasco, então reformulado depois da SAF, fez uma proposta para o jogador continuar aqui no Brasil e ele viu com bons olhos essa permanência aqui em Terras Tupiniquins para tentar mudar a imagem negativa que ele deixou depois da passagem no Corinthians. No Vasco, um time recém-formado, é bem verdade que o Robson Bambu, bom, ele não tem sido o principal jogador do time, nem tem sido um grande destaque, mas a verdade é que ele tá bem distante daquele jogador inseguro que parecia ter medo da bola quando estava no Corinthians. Talvez a cabeça do jogador tivesse tão bagunçada com tudo que estava acontecendo, enfim, fora de campo no caso, que ele não conseguia fazer a única coisa que ele precisava fazer no Corinthians, jogar bola. É claro que o caso do Robson é muito diferente do treinador recém-contratado pelo Corinthians, que já é condenado pelo crime de estupro, e quem tenta negar isso só mostra que tem pouquíssima fibra moral, né, gente?
No caso do Robson Bambu, o jogador é muito jovem, tem só 25 anos e tenta se reencontrar. Tem toda uma carreira ainda pela frente para poder escrever a sua história no futebol. Jogar no Corinthians não é fácil, mas no Santos, Furacão, Europa e no Vasco também não é. E ainda assim, até aqui o Robson vem conseguindo. Tomara que o jogador recupere a sua melhor forma e encontre de novo a sua melhor fase que o levaram para o futebol europeu e para as seleções de base. Aos torcedores, fica a lição de não condenarem antes de um julgamento e de não inocentarem condenados por conveniência. Mas e você, acha que esse caso realmente atrapalhou a passagem do Robson Bambu no Corinthians? Foi por isso que ele não jogou bem? Deixa aqui nos comentários o que você acha e não esquece também, claro, do like no vídeo. Quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!